A paz, meus consagrados. Olha, queridos, Jesus está falando com uma multidão à beira da praia, próximo à sua casa, onde a família dele tinha ido para prendê-lo, para amarrá-lo. É aquela cena do tá amarrado, lembra? E um púlpito foi improvisado, um barco afastado, porque uma multidão o exprimia ali na beira da praia. E um afastamento saudável foi necessário para se continuar a conversa com as pessoas. Versículo 3: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Tem muitas pessoas que só conseguem obter algumas compreensões a partir de alguma coisa lúdica, com imagens, com desenhos facilitadores, como formas ilustrativas. Às vezes Jesus é assim, ele gera uma imagem ilustrativa, depois ele explica essa imagem e depois ele faz a aplicação do que disse. É por isso que ele usa o recurso das parábolas. Ele produz uma história, ele conta um conto e ele cria uma fábula. Jesus então conta: eis que o semeador saiu a semear. Pronto, ele abriu um cenário para as pessoas imaginarem o ambiente da história, uma linguagem que todo mundo entendia. Versículo 4: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé, à beira do caminho. E todo mundo ali imaginando um homem metendo a mão num saquinho qualquer e lançando semente nos sulcos da terra arada. E quando as sementes caíam fora dos sulcos preparados e ficavam do lado de fora desses sulcos, logo vieram as aves e comeram-nas. Versículo 5: E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Havia apenas uma lâmina fina de terra, só o necessário de nutrientes e umidade para a semente germinar. Olha o versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Digam-me, queridos, se isso não é uma história repetitiva. Nós vemos muitas pessoas assim, como essas sementes, que têm um pouquinho de terra no coração delas, e a semente nasce no coração delas. Aparece o caule, ficam espertinhas e viçosas de começo, mas passado algum tempo murcham. O caule vai caindo, aí a energia vai acabando, e o sol acaba com a vida da semente germinada, porque só havia superficialidade, não tinha raízes profundas. A terrinha do primeiro alimento da semente tinha, mas a comida em boa quantidade para crescer e frutificar, não. É a semente que germina, mas que tem pouca terra. Mas não tem só pouca terra, tem o sol quente, que são as dificuldades naturais da vida. A semente recém-germinada com pouca terra só aguenta meio sol. Se for um sol de dia inteiro, ela não aguenta. Por quê? Porque não tem raiz forte. É sementinha com vida sim, mas vida frágil. Esse tipo de semente demanda maior cuidado, porque é semente que nesse início prefere sombra e água fresca. Quantos casos assim já vimos? De pessoas que chegam e parece que se converteram, mas passados um mês, um ano, você procura a pessoa, mas ela não está mais lá. É gente que dura pouco. Quando se vê, já se foi. Às vezes até já morreu espiritualmente, porque não criou raízes profundas, mas viveu apenas a experiência de terra rasa. Nossa Senhor! De cara não está muito bem explicado isso, porque está simples e objetivo.
E qualquer pessoa, mesmo com um senso cognitivo magro, pode perceber a mensagem que Jesus está querendo passar. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Isso aqui tem a ver com o solo mal preparado, porque quando você vai preparar a terra para o plantio, você precisa ver que tipo de plantas havia ali antes desse preparo. Porque senão você ara a terra, faz sulcos para o plantio, mas ali era uma plantação de ervas espinhentas e sementes dessas ervas estavam ali maturando para em algum momento surgirem, germinando também. Aí, manos, a catástrofe já está contratada. Vai dar ruim, porque os espinheiros e as plantas rústicas e bravas crescem mais rápido. São sementes dos espinhos, dos abrolhos, das amarguras, semente das raivas, das vinganças, das invejas, das disputas, das competições, da falta de perdão. É assim que se formam solos cheios de espinheiros. Nesse mundo caído, tem muita gente que vive em um projeto de vida assim. Não querem passar por arrependimento algum, não querem ter trabalho algum com o solo para a semente e esperam um evangelho mágico que faça germinar sementes em qualquer solo e com a mágica também faça com que as sementes se transformem numa linda árvore frutífera. Jesus está afirmando que existem processos naturais de cuidados com o solo para se receber o plantio da boa semente. Tem gente que age assim, semeando ou recebendo boas sementes. Lançam as sementes e ela que se vire, para nascer e depois que se ajeite para continuar viva no meio dos espinhos. Jesus está claramente dizendo: quem tem cuidado com o tipo de semente que semeia, precisa igualmente ter cuidado com o tipo de solo para essa semente. Quem recebe a semente do Evangelho, mas não é responsável com o solo do seu coração, é um tolo. É um condenador de sementes que morrem. Gente que não tem o coração limpo, arado e purificado pela palavra, é em si mesmo um decretador, um condenador e executor. É um carrasco de morte da semente que recebeu. Tem pessoas assim que dizem: eu recebo essa semente sim, eu recebo. Mas ela que fique aí no lugar dela e que dê lá o seu jeito de crescer e que dê o seu jeito de frutificar. Mas eu não quero ter trabalho algum de cuidar, de tirar espinhos que até já estavam em mim, alguns escondidinhos, outros bem evidentes. Mas a semente que lute, ela que se esforce para vencer os inimigos naturais da terra. E dizem: se é boa a semente, ela que prevaleça em mim. Essas pessoas vivem na preguiça e na indolência para não fazerem nada. É viver sem nenhum esforço para santificar e consagrar a terra em favor da semente. E ainda espera que a semente do Evangelho prevaleça nesse lugar contra tudo aquilo que a pessoa não quis tirar. Aí, manos, cedo ou menos tarde do que se sabe, os espinheiros sufocarão a semente. E daí para a morte da semente é quase tempo nenhum. Olha o versículo 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Percebam, manos, que o semeador lança 4 sementes. 3 se perdem. Uma cai à beira do caminho, a outra cai na superficialidade da terra e a outra cai na concorrência dos espinhos existenciais e sucumbe com o tempo porque foram sufocadas. E para 4, uma vinga. Olha que visão positiva e otimista de Jesus aqui. Seguramente o que vemos hoje é que para cada 100, uma vinga.
É um sem número de pessoas que passam por nós, que ouvem a nossa pregação, a nossa mensagem do Evangelho, o Evangelho que nós temos, e quantas ficam firmes. É interessante que Jesus termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é quase um apelo. Cuida da sua semente, mas cuida do solo onde ela está plantada, porque o perigo da morte da semente está aí, evidente, na cara de todo mundo. Deus os abençoe.